O Evangelho em Mateus, no capítulo 7, está inserido aqui em um sermão, uma pregação. O Sermão do Monte tem sido uma porção muito importante que nesses últimos dias nós temos pregado em alguns textos desse Sermão do Monte. Por que a importância do Sermão do Monte para a igreja? É exatamente Jesus Cristo iniciando o seu ministério num contexto entre os judeus que aguardavam a chegada de um rei que governaria, que dominaria e tiraria esse povo de Israel de um jugo do Império Romano. Então eles esperavam que chegasse alguém que pudesse batalhar, defender, levantar uma bandeira da liberdade em todos os aspectos. E Jesus então, ele de certa forma decepciona logo na sua chegada, nas suas primeiras palavras. Ele decepciona os seus ouvintes, principalmente aqueles que eram judeus, porque a expectativa era de que chegasse o rei dos judeus. E ele então começa o seu ministério exatamente buscando esse reinado. É o rei dos reis que está agora falando. E então os judeus que achavam, ele vem para nós estamos aguardando o rei dos reis, o Messias, aquele que é o enviado de Deus para vir cuidar de nós, livrar-nos dos nossos problemas. E então Jesus começa a pregar, começa a falar como seria esse reino, e aí é como se estivesse jogando um balde de água fria em todas as expectativas daquele povo de Israel. Mas é interessante, meus amados irmãos, que ao estudarmos esse sermão pregado pelo Senhor Jesus, nós também devemos extrair essas mesmas lições, porque parece que hoje, em muitos aspectos, a igreja nos dias de hoje ainda está achando que é aquele rei que os judeus esperavam, que está sendo pregado em muitos lugares. Muitos estão aguardando exatamente esse libertador, esse que veio para tirar os problemas financeiros, para tirar as dificuldades existenciais e tudo mais, quando o mesmo rei dos judeus, o mesmo Senhor Jesus, que apresentou-se para os judeus naquela época, é o que deve ser buscado e assimilado nos dias de hoje. Meus amados irmãos, Jesus aqui nesse texto, ele, dentre tantos outros assuntos que ele vem tratando no seu sermão, ele fala sobre algo fundamental para nós como cristãos. Eu e você como crentes, eu não sei se você tem percebido, mas logo que nós viemos para a igreja, quando as pessoas dizem, agora você é crente, você é meu irmão, você é da igreja, aí a gente tem que ter muito cuidado, porque nesse momento nós começamos a olhar para quem não é crente. E aí, alguns na luta para buscar outros cristãos, então eles usam aquela camiseta com o nome, eu sou santo, você não é santo. Eles então começam a julgar, como se aqui estivesse uma pessoa que está completamente sem pecado, e eu estou falando com uma pessoa que também está cheia de pecado. Então há um choque, de certa forma, desagradável para quem ouve esse tipo de cristão. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento, exatamente orientando a igreja, orientando os crentes a respeito de como eles precisam se comportar no reino, e como nós sempre vemos no Sermão do Monte, nos Evangelhos, Jesus Cristo está falando exatamente como é que deve funcionar esse reino. Esse novo reino que está sendo implantado. Esse reino não é como as pessoas, os súditos querem. Como nós sempre falamos, Jesus ele chegou a esse mundo para realizar uma obra que ele já havia feito na eternidade. E então o que ele faz? Ele pega pessoas completamente perdidas. Jesus não vai atrás de bonzinho. Ele não vai atrás de pessoas que estejam aceitando, que estejam perfeitas. Ele não vai atrás de pessoas que não estejam mais pecando. Jesus não vai salvar pessoas que agora estão merecendo a salvação. Não, ele não está atrás disso. Ele vai atrás daqueles que estão na lama, aqueles que estão perdidos,
E então, essas pessoas que estavam perdidos, estavam mortos nos seus delitos e pecados, eu e você. O que mudou então nas nossas vidas? Nós deixamos de ser pecadores? Não. Continuamos pecadores. Mas agora nós não mais somos escravos do pecado como nós éramos. E então Jesus nos tirou daquele lamaçal do pecado, Ele mesmo nos transportou para o seu reino. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus quem fez isso. Não fomos nós que saímos de lá e resolvemos deixar a lama e vir para o reino. Não, não é assim. É o próprio Deus quem nos retira da lama e nos coloca no seu reino. E aí o próximo passo, quando Ele faz isso, Ele olha para nós, cara a cara, por meio da palavra, e diz: olha, agora você está no meu reino, e aqui no meu reino, quem manda sou eu. Não é do jeito que você quer. Para nós, igreja, isso talvez no começo seja meio que duro, mas é exatamente o passo para a nossa salvação. É exatamente a esperança que nós temos para sermos livres da imposição do pecado, da lama do pecado. E então Jesus, Ele nos coloca nesse reino, e Ele dá agora, nesse sermão do monte, algumas normas de como funcionam as coisas nesse reino. E você pode perceber, lá desde o capítulo 5 de Mateus, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. É interessante porque nas bem-aventuranças o Senhor Jesus Cristo diz: olha, os bem-aventurados e os que estão no meu reino, os felizes, os mais do que felizes, são aqueles que são humilhados, são aqueles que são humildes de espírito, são aqueles que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Esses são os que fazem parte desse reino. Isso não agradou os judeus, isso não agrada ainda hoje muitas pessoas. E então Jesus fala: vocês no meu reino precisam ser sal. No meu reino vocês precisam ser luz nesse mundo. Vocês precisam, nesse meu reino, vocês precisam cumprir normas. Vocês precisam entender que muitas coisas que foram ditas na tradição dos antigos, naqueles que viveram antes de vocês, seus pais, seus parentes, muitas coisas que disseram os antigos, eles falaram, mas eu digo que vai ser assim daqui para frente. É do meu jeito, disse o Senhor Jesus Cristo. E veja, meus amados irmãos, Jesus então no capítulo 5 fala sobre os juramentos que nós pregamos na semana passada. Fala sobre a vingança, os problemas da vingança entre as pessoas, o amor ao próximo, a prática da justiça, como é que nós devemos ajudar uns aos outros dentro desse reino. A perspectiva é do reino, é o que foi orientado por Deus, não é do jeito nosso. Mas é interessante que dentre tantas outras coisas, Jesus ensina a orar, como jejuar, como é que nós devemos entender o nosso tesouro, a nossa riqueza, ela está no céu. Não é aquilo que nós acumulamos aqui nesse mundo, mas devemos ter a perspectiva do tesouro no céu. E então, nesse mundo nós precisamos fazer a diferença. Nesse mundo nós precisamos entender que não servimos a dois senhores, devemos servir a só um Senhor. Jesus vem falando sobre isso no seu sermão, até chegar no capítulo 7, após falar sobre as preocupações pela vida que muitas vezes nós temos. O que vai acontecer, o que eu vou comer, o que eu vou beber, qual é o carro que eu vou comprar, qual é a casa que eu vou ter, com quem eu vou me casar, aquelas preocupações pela vida. E então Jesus diz: olha, na verdade vocês precisam ter muito cuidado como vocês olham para as pessoas, como vocês interpretam as pessoas, como vocês julgam as pessoas. O julgamento é algo muito sério, irmãos, no reino de Deus. E aí, exatamente como nós falamos no começo, ser crente, é preciso nós avaliarmos o cristianismo, porque nós muitas vezes, como cristãos, estamos nos comportando como o próprio Deus, e isso não pode. Nós devemos nos comportar como servos,
que estamos submissos a esse rei, estamos dependentes desse rei que é o Senhor Jesus. E ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, quando um coração crente, quando uma pessoa vive para o reino, quando um coração está pulsando pelo reino, por esse reino de Cristo, que ele ensinou, que ele trouxe a esse mundo, não o reino meu, não o reino da minha igreja, não o reino desse mundo, não esse século, mas quando o coração ele pulsa por este reino de Cristo, o reino do Senhor Jesus, então esse coração ele também deseja justiça, ele ama a justiça, conforme diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, 6, aquele que tem fome e sede de justiça, é porque ele pulsa o seu coração pelo reino. Ele não vai tropeçar, portanto, quando tiver que fazer algum tipo de julgamento. As situações acontecem e aquele que tem o coração no reino, ele terá muito cuidado, ele terá muita prudência no momento em que julgar. Ele não vai tropeçar, ele não será um tropeço para alguém no momento de julgar. Por isso eu e você, nós precisamos entender como nós devemos proceder nos julgamentos, para que nós não façamos isso de maneira temerária, como diz o texto. Irmãos, em todo esse capítulo, o Senhor Jesus Cristo trata exatamente, capítulo 7, ele trata exatamente sobre a questão do julgamento. Nós só podemos fazer julgamento correto das coisas, podemos fazer julgamento correto das pessoas, nós podemos fazer julgamento correto das circunstâncias que nos rodam, nos rodeiam. Só podemos fazer esse tipo de julgamento se tivermos em nosso coração aquela justiça que excede em muito, conforme diz a própria palavra lá em Mateus 5:20. A nossa justiça precisa exceder, não um pouquinho, mas em muito, a justiça dos fariseus. Porque os fariseus, eles julgavam os outros se considerando superiores, se considerando impecáveis. E então, nós sim precisamos julgar, precisamos olhar os problemas do nosso irmão, circunstâncias, mas nós precisamos ter uma justiça que excede em muito a justiça dos fariseus, ou seja, a justiça de Deus precisa comandar as nossas decisões. A justiça de Deus precisa realmente dirigir as nossas motivações. Portanto, cuidado com o julgamento precipitado. Isso nós vemos muito dentro de casa, marido e mulher, irmãos com irmãos. As pessoas pensam alguma coisa, imaginam alguma coisa, e aquilo que é imaginado imediatamente se torna uma realidade para aquela pessoa, e ela começa logo a julgar. Eu estou sentindo isso no meu coração, e já acha que isso é uma lei que Deus está tratando, então ele já começa a julgar. Isso é um problema, meus amados irmãos. Nós encontramos aqui no versículo 1 ao versículo 5, o texto que nós lemos, 3 princípios, irmãos, referente ao julgamento. Princípios esses que eu gostaria de compartilhar com você, que você tenha na palavra de Deus esses princípios que possam nortear a sua vida, que possam conduzir você nesta tarefa muito importante para o crente, que é a tarefa do julgar corretamente. O primeiro princípio que nós podemos observar está aí no versículo 1. Jesus, ele inicia a palavra dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Um comentarista chamado William Hendrickson, ele interpreta, ele traduz esse texto dizendo: não critiquem os outros. Esse é o princípio aqui. O verbo usado pelo Senhor Jesus Cristo para a palavra julgar, esse verbo aqui no grego, é a palavra krio. Esse verbo, ele tem aqui uma conotação, um sentido duplo. Ele pode ter a ideia de separar, distinguir, selecionar, preferir. Então essa é uma conotação para o verbo julgar, mas também ele tem um sentido de decidir, de condenar,
de sentenciar, de pleitear em juízo. Esse também é o sentido da palavra julgar, apresentado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse o sentido pretendido pelo Senhor Jesus. Ele diz: não julgue, ou seja, não decida, não condene, não sentencie alguém, não pleiteie em juízo o seu irmão, sem que você primeiro não examine corretamente as coisas. Ou seja, você precisa primeiro ter clareza dos fatos. No julgamento, tenha clareza de todos os fatos antes de levantar qualquer tipo de julgamento. Será que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz não julgueis, para que não sejais julgados, será que o Senhor Jesus Cristo está proibindo qualquer tipo de julgamento aqui? Não, irmãos. Ele não está proibindo o julgamento, com certeza não. Veja, por exemplo, Ele diz que nós devemos ter a nossa visão bem limpa. O que Ele está dizendo? Tenha uma visão limpa, enxergue bem, não tenha nada no seu olho. Você primeiro deve tirar o cisto do seu olho para que você possa julgar seu irmão. Ou seja, sua visão precisa estar limpa, você precisa realmente ter clareza dos fatos. Antes de julgar, tire primeiro a trave que está no seu olho. Como é que nós sabemos o que está sendo empecilho para o nosso irmão? Como é que nós vamos descobrir se o nosso irmão está enxergando bem, está andando bem, se está com um problema na sua própria vida? Como é que nós vamos saber o que é empecilho para o nosso irmão se nós temos um maior que nós? Se nós não tivermos nenhum julgamento de nós mesmos? Veja ainda no versículo 6, irmãos, quando ele diz que devemos considerar certos indivíduos. No versículo 6 ele diz que alguns indivíduos devem ser considerados como cães e porcos. É exatamente essa a figura do Senhor Jesus. Em se tratando do que é desprezo, em se tratando da maneira como esses indivíduos consideram as coisas santas, as coisas de Deus, as quais não devem lidar de qualquer forma, mas com a máxima seriedade, porque é exatamente assim que hoje muitos indivíduos estão tratando as coisas de Deus, como porcos, como cães, ou seja, eles recebem, eles comem, depois vomitam e vão comer o vômito próprio. Eles não levam a sério, eles são maldosos, eles zombam das coisas de Deus, eles atropelam aquilo que eles poderiam cuidar. O julgamento que Cristo nos proíbe aqui, irmãos, é aquele julgamento no qual não temos todos os dados levantados, nós não temos todas as informações claras, nós não temos as informações necessárias e, mais especificamente, falta clareza das intenções, das motivações do coração da pessoa. O princípio aqui, meus amados irmãos, nós devemos julgar as ações. O que as pessoas fazem? Isso é ação. Você deve julgar as ações das pessoas, tanto as ações dos outros quanto as suas próprias. As ações nós somos livres para julgar, exatamente para que nós possamos evitar pecar, para que nós possamos evitar cair no pecado. O seu irmão está com uma prática errada, vá lá, corrija seu irmão. Você está com uma ação errada, julgue, corrija, para que vocês possam não cair no pecado. Mas nunca devemos julgar as intenções, nunca devemos julgar as motivações do coração de outra pessoa, até porque nós não as conhecemos. Não julgue as intenções e as motivações até que essa pessoa revele para você, até que ela possa dizer: olha, o que eu quero na verdade é isso, o que eu desejo, as minhas motivações são essas. Até que ela não revele essas motivações, não julgue. Apenas quando ela revelar, aí você certamente poderá discerni-la. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui primeiro nos diz: cuide do julgamento precipitado, e para que você possa ser zeloso nesse caso, você precisa ter clareza dos fatos.
crente precisa ter muito cuidado. Eu tenho ouvido, meus amados irmãos, e visto muitas coisas terríveis publicadas por crentes. Coisas terríveis. Ultimamente, hoje eu vi uma coisa porque normalmente a gente pensa, olha, se é uma coisa boa, a gente vai compartilhar com o outro. Mas a grande maioria do que chega de crente, eu jogo fora, eu não publico. Porque são mentiras. E, infelizmente, publicaram algo aí dizendo que estão matando centenas de pessoas, e aí mostram as fotos que foram 10 anos atrás, um dia foi publicado. Estão dizendo que está acontecendo agora, com o objetivo de atacar alguma coisa, de fazer alguém sofrer, ou seja, de promover alguém. E aí as pessoas, numa boa, acabam publicando mentiras, aquelas mensagens apenas com o objetivo de trazer a emoção das pessoas, sensacionalismo. Irmãos, o cristianismo está muito voltado para o sensacionalismo. Acha que fazer as pessoas se emocionarem, tocarem na emoção das pessoas, isso é bom. Não, irmãos, se tiver que alguém ser emocionado, tem que ser a partir da verdade, e não através de mentiras. Nós não podemos usar o cristianismo para ficar simplesmente emocionando as pessoas, tocar na emoção para as pessoas tomarem decisões com base em emoções. As suas decisões, elas precisam ser tomadas a partir da verdade, a partir de fatos concretos, e não através de mentiras inventadas por pregadores. Mas fulano de tal, eu vi alguém sendo curado. Se não é verdade, muitas vezes o que nós sabemos é que pregadores estão contratando atores para impressionar as pessoas. E, meus amados irmãos, sem clareza dos fatos, não julgue, não dê glória a Deus, não dê aleluia, não diga amém, se você não tiver clareza dos fatos que apresentam para você. O cristão precisa ser sábio, para que ele não julgue precipitadamente. Esse é o primeiro princípio, irmãos, para que nós não sejamos precipitados nos nossos julgamentos. Tenha clareza dos fatos. O segundo princípio que nós podemos trazer aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta: não apenas devemos ter clareza dos fatos, nós também precisamos ter clareza das consequências. O julgamento que fazemos pode nos trazer consequências terríveis. E nós percebemos, meus amados irmãos, que muito do cristianismo de hoje está realmente corrompido, exatamente pela consequência de julgamentos errados, de inverdades proclamadas. O final do versículo 1 e o versículo 2 nos diz, primeiro ele diz, não julgueis, né? Mas aí ele conclui dizendo, para que não sejais julgados. E o verso 2 diz, pois com o critério com que tiverdes julgados, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O problema, meus amados irmãos, com o julgamento precipitado, é que o julgamento precipitado sempre será injusto. Ele nunca será honesto, nunca haverá equidade. Se nós julgarmos precipitadamente, nós seremos injustos, nós seremos errados, nós seremos incorretos, e com certeza nós vamos aplicar a sentença injusta também a outras pessoas. Nós levaremos outros também a sofrer as consequências do nosso julgamento precipitado. E, meus amados irmãos, não é somente quem por nós foi julgado precipitadamente que sofre, mas o nosso julgamento precipitado também nos condena. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, irmão, na palavra do Senhor, nós mesmos poderemos ser condenados. Nós recebemos a designação de injustos. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que aquelas pessoas que agem de forma injusta, precipitada, parcial, hipócrita, e tantos outros julgamentos, tantos outros adjetivos que são mencionados nas Sagradas Escrituras, exatamente, meus amados irmãos,
porque não procuraram clareza nos fatos, porque não mediram as consequências. Lá no Salmo 51, o versículo 4, o Senhor Jesus Cristo nos diz que haveremos de ser julgados por Deus, que é justo em seu julgar. Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não erra. Mas no presente, irmãos, nós somos julgados pelos homens, que por nós também estão sendo julgados. Nós somos julgados por pessoas que também são injustas, que são propensas também ao erro. Mas no futuro, meus amados irmãos, nós não podemos nunca nos esquecer. Eu e você, nós seremos julgados por Deus quando estivermos diante dele naquele dia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Diz assim a palavra de Deus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Não nos esqueçamos, os nossos julgamentos devem refletir, há uma consequência. Um dia estaremos diante do Senhor. Se nós adotarmos, meus amados irmãos, como critério do nosso julgamento, o mesmo critério que Cristo usa para todos nós, para mim e para você, o critério da misericórdia, com certeza, quando nós estivermos sendo julgados, nós também receberemos a misericórdia. E também quando nós estivermos sendo julgados pelos homens, provavelmente também seremos atendidos com misericórdia. E se não for, mas com Deus sim, nós seremos realmente alcançados pela misericórdia do Senhor. Por isso, irmãos, tenhamos clareza das consequências do nosso julgamento. O terceiro critério que nós encontramos aqui nesse texto está no verso 3 ao verso 5. O Senhor Jesus Cristo nos diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, a palavra trave que está sendo tratada pelo Senhor Jesus Cristo, Jesus toma como ilustração aqui, essa trave é como se fosse aquela viga. Sabe o que é uma viga? O pessoal que trabalha na construção, aquela viga que é feita de cimento, aquela faixa de cimento para sustentar o telhado, né? A palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo aqui para trave é como se fosse uma viga daquela. E você pode imaginar uma pessoa com uma viga daquela cravada dentro do olho, aqui nessa área. Essa pessoa vai ter condições de, com uma trave dessa dentro do olho, ela vai ter condições de olhar o cisco que tem no olho do outro. É impossível. A figura usada pelo Senhor Jesus Cristo é exatamente esta. Como você que tem uma trave no teu olho vai enxergar um cisco, um pequeno farelo que está no olho do teu irmão? A palavra argueiro, que é esse cisco usada pelo Senhor Jesus Cristo, seria uma pequena farpa de madeira ou palha, que é quase invisível. Nós não enxergamos bem se nós colocamos lado a lado com essa trave mencionada aqui, com essa viga mencionada pelo Senhor Jesus Cristo. Realmente, nós não vamos perceber. Agora, meus amados irmãos, imagine uma pessoa com uma trave dessa tentando cuidar de um cisco no olho do seu irmão. Será que ele vai ser bem sucedido nessa missão? Não. Mas sabe qual é o problema? É que muitos de nós agem exatamente assim. Muitas vezes nós pais olhamos para os nossos filhos e queremos corrigi-los,
nós tratamos problemas com os nossos filhos, e os nossos filhos olham para nós e dizem: pai, eu estou vendo uma trava no seu olho, como é que você quer enxergar o meu probleminha? Muitas vezes nós, como professores, enfim, fazendo na nossa liderança em alguma área da vida, nós não temos menos do que uma trave. Então falta exatamente esse julgamento próprio. Quando o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, na orientação a respeito da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeiro examine-se, para que você possa então saber se você está na fé, para saber se você está pronto para servir, para anunciar o Evangelho. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele está usando uma figura de linguagem quando Ele fala de olho e quando Ele fala de argueiro, quando Ele fala sobre trave, o cisco, ou a palha. Quando Ele usa essas figuras, são apenas uma expressão, não que Ele está sendo literal. A palavra olho aqui ilustra exatamente a pessoa toda que está nessa pessoa, seja um cisco, seja uma trave, é exatamente o que está na vida de alguém, ou seja, a própria pessoa, tanto aquela que julga, quanto a que é julgada. Enquanto isso, cisco e trave aponta para o pecado, para o seu comportamento, suas ações, e não aquelas que não estão em conformidades com a palavra de Deus. Irmãos, a diferença entre cisco e trave não está na essência. Todas as duas são igualmente pecado diante de Deus. O cisco, seja ele pequenininho, seja quase invisível, seja uma trave, é aquilo que é pecado contra Deus, é aquilo que é contrário à lei de Deus. Mas na postura dessa pessoa, a quem Cristo chama de hipócrita, nós vamos perceber que essa é exatamente a diferença. Ela camufla, ela faz vistas grossas ao seu próprio pecado, enquanto chama a atenção das pessoas para o pecado do outro. Jesus diz: olha, você está agindo com hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo chama os fariseus e escribas de hipócritas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque eles confiam em si mesmos. Eles são cheios de autojustiça. Eles se consideram justos. Eles desprezam os outros. E todos aqueles que agem assim, considerando-se melhores do que os outros, Jesus os chama de hipócrita. E sabe o que é hipócrita, né? A palavra hipócrita vem de um termo que originou para ator. O ator é aquele que interpreta, e o hipócrita, mencionado pelo Senhor Jesus, ele, além de estar interpretando uma outra pessoa,